começando aqui hoje um novo projeto. Confesso para você que é um projeto que eu não tinha no meu coração, mas estou gerando boas expectativas. Eu acredito que vai contribuir, vai ser bênção para o reino, e é um projeto assim de um bate-papo informal, né, conhecido como podcast, e eu sei que você vai poder ouvir, né, por alguns canais, algumas plataformas, vai poder assistir. E a gente vai tratar de temas legais, um bate-papo que, apesar de informal, com certeza ele vai trazer informações. Ele é informal, mas ele vai trazer informações. E a gente está começando esse projeto em altíssimo nível, porque o nosso convidado para o piloto, né, para esse primeiro podcast, é o nosso querido irmão Paulo César, Grupo Logos, antes do Grupo Logos, Grupo Elo. O Paulo César, eu o conheci pessoalmente, a gente começou a interagir já fazem anos, mas eu fui influenciado pelas músicas, e eu sei que não somente eu, mas as pessoas que se converteram na década de 70 foram influenciados pelas músicas do Elo e depois do Logos, e eu fui influenciado, abençoado por essas músicas desde o início da minha caminhada cristã. O nosso irmão que está nos ajudando aqui na gravação, ele diz há décadas, e olhando aqui para o Paulo César, assim, quase séculos, né? Então, mas eu queria dizer, Paulo, que é uma alegria recebê-lo para esse projeto. Você nem veio pensando que ia trabalhar tanto, né? Porque você já esteve conosco nos 121 anos da ICEB, Igreja Cristã Evangélica do Brasil, sábado à noite, ontem nos 2 cultos conosco, né? E quando eu vi que o seu voo era hoje à tarde, então vai ter o podcast também. E ainda então, tem uma live depois. Ainda tem a live de oração do meio-dia. Então eu queria te agradecer, certo? Imagina. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre essa jornada, essa caminhada. Eu poderia dizer que, dada a nossa diferença de idade, nós somos praticamente contemporâneos, porém você com muito mais experiência de fé do que eu, porque quando eu me converti você já estava cantando, você já estava trabalhando para o reino. Aí, depois dessa longa introdução, eu queria dar para os nossos queridos aí que vão nos acompanhar depois a nossa conduta aqui. Eu queria propor para você que a gente conversasse o seguinte: 40 anos de Grupo Logos. Você com 40, na verdade, antes do Logos, você ainda teve a questão do Elo. Você viajou de norte a sul, leste a oeste do nosso país, e também viajou para fora do país. Então nós temos condições de avaliar a igreja nesses anos, né? Como era a igreja e como a igreja foi se transformando, como é hoje. Pontos positivos, pontos negativos, avanços, retrocessos, né? Então essa vai ser a linha de nossa conduta. Mas eu queria te dar a palavra aí para você saudar aí os nossos futuros, né? Irmãos aí que vão nos acompanhar, telespectadores, né? Ouvintes, sei lá. Bom, eu estou muito feliz de participar, ainda mais sabendo que é um primeiro podcast, né? E eu estou me sentindo muito honrado, né? O pastor Marcos tem sido um amigo de muitos anos, e toda citação eu quero preveni-lo quanto a isso, que toda citação que ele faz a respeito dessa experiência, de ter mais anos, de ter uma influência nos anos 70 e tal, não sei o quê, tudo isso ele faz para me diminuir. Ele faz para dizer que eu sou velho, que eu... Entendeu como é que é? Mas você não se empolgue com isso, né? Isso faz parte aqui da nossa interação, né, com amigos que somos, de fato, há vários anos. Posso contar para eles por que você está de boné? Não precisa. Coloca rápido. É porque, gente, essa questão do boné
é porque o nosso irmão aqui, ele criou uma iluminação aqui para facilitar, e quando ele fica sem boné, dá um reflexo aqui nas câmeras, aí põe boné para poder tirar o reflexo. A minha preocupação não é refletir essas luzes aqui, a minha preocupação é refletir. Esse é pelô. Você sabe. É refletir Jesus, né? Não, mas sabe o que é? Esse boné é a minha esposa, ela tem tido muito cuidado comigo com relação a sol. Né? Porque, evidentemente, eu estou desprotegido com relação a isso, então leva um boné. E eu também eu devia ter cortado o cabelo já há tempo, estou com um cabelo grande aqui, o que tem, né? Então, se eu deixar ele esvoaçante, rapaz, eu vou ficar igual o Einstein. Então, eu prefiro colocar aí. Mas vamos lá. Pastor Paulo, é o seguinte, então. Logos completando 40 anos, mas a sua carreira musical começou antes do Logos. Sim. Conta para nós de maneira resumida, porque ela é rica de detalhes, para a gente poder entrar na caminhada da igreja desse tempo. Bom, eu escrevo músicas desde que eu era menino. Eu me lembro de episódios assim que nem posso contar, porque ganharia muito tempo, gastaria muito tempo. Mas eu escrevo desde menino, mas a minha conversão, eu fui crente durante toda a minha vida, desde criança na igreja. Mas um dia aconteceu a minha conversão. Eu tinha 21 quando isso aconteceu. Eu estava internado no Hospital Central do Exército como paraquedista militar. E ali então as coisas mudaram na minha vida, e uma dessas coisas essencialmente foi a música. O recado que eu tinha para dar agora era muito mais do que só uma distração ou um hobby que eu tinha através da música. Agora eu já não fazia mais música por música. Agora eu tinha uma mensagem a passar, e daí esse direcionamento tomou conta. E ele acabou sendo aquilo que eu jamais pensava que seria. Eu nunca pensei que ia usar música no ministério. Mas aí, de uma forma natural, isso foi sendo colocado, foi sendo pedido, as pessoas gostavam daquilo que era feito, e vieram as gravações e tudo mais, e a Palavra da Vida, onde eu estudei, me formei, e depois o Elo, e depois o Logos, e eu continuo fazendo isso até hoje. Qual foi a primeira música? Eu quero sair desse assunto, mas ele é tão empolgante, porque eu gosto também de história. Qual foi a primeira música que chegou no mundo evangélico e causou impacto que você compôs? Ela ainda é conhecida? Ou então, qual a primeira música que você compôs e gravou e isso tornou... Olha, tem muitas músicas, Marcos, tem muitas músicas que eu nunca gravei. No período especificamente de seminário, né, na Palavra da Vida, lá em Atibaia, São Paulo, eu escrevi muitas canções. Muitas delas nunca foram gravadas. Mas tem algumas que ficaram, mas eu queria me reportar. Você lembra daquilo que a gente chamava de corinho? Aqueles cânticos pequenos, né, e tal. E eu me lembro que, logo assim que o Senhor converteu meu coração, eu fiz uma espécie de um retiro espiritual com meu irmão, que havia sido convertido também por aqueles dias. Hoje ele é missionário entre os índios e Yanomamis, lá no estado de Roraima. E então a gente foi para esse retiro. Foram outras pessoas junto conosco, eles foram para a praia, nós ficamos lá na montanha, perto de uma cachoeira, e ali nasceram algumas músicas. Mas uma delas, muito interessante, chama-se Barquinho. A gente até pensa como um corinho infantil, né? Vede cautelosamente vai. Essa música é sua? Barquinho vagar, sim. Então, e essa música, e o vento que é o seu motor, não o deixa parar. Minha vida é assim também. Não vive no mar, mas vive a vagar. E sabe como nasceu essa música? Nasceu a gente conversando sobre a nossa vida com Cristo agora, e a gente quebrando gravetinhos e jogando naquelas águas que saíam do rio propriamente dito assim, e a gente jogando, e aquela madeirinha se desviando das pedras e tudo mais, veio a ideia. A nossa vida é como um barquinho ali que vai. E foi assim. Tinha outra que era: sim, eu sou feliz, sim, vivo a cantar. A razão é simples, vou lhe explicar. Conheci a Cristo em meu coração. Sabia que era então, solta. aí, essas canções, elas foram muito cantadas naquela época nas igrejas e nos encontros e tal. E tem outras músicas, né, que a gente gravou, e tem outras que a gente não gravou também, que aí já são músicas
maiores, né? E nessa questão do corinho, teve um tempo que a igreja, e aí já começando a passar, né, para a história da igreja, a caminhada da igreja, eu me converti em um retiro de carnaval em 1977. Eu tinha frequentado a igreja quando minha mãe converteu, e ela converteu, eu tinha menos de 10 anos. Aí fiz teatrinho de infantil, fazia parte ali da igreja. Eu era meio precoce, porque eu sempre fui grandalhão, então os meus amigos eram mais velhos do que eu. Acredito que com 13 anos eu já não queria saber de ir para a igreja mais. Então foram 3, 4 anos fora da igreja. Com 17 anos eu fui, minha mãe lutou para pagar a despesa, eu fui a um retiro de carnaval em Cristianópolis, e naquele retiro de carnaval eu me converti. Voltei, já me batizei imediatamente. Depois eu voltei para Cristianópolis numa convenção espiritual, já saí de lá vocacionado. Cheguei e já fui para o seminário. Então, eu vivi o tempo, né, 1977, desses corinhos. O tempo, inclusive, que o louvor, que nós chamamos hoje de tempo ou período de louvor, ele era antes do culto. Né? Você ia para a igreja, assim, um grupo que gostava de cantar, cantava ali por meia hora, e o pastor subia no púlpito lá da igreja e dizia assim: agora nós vamos começar o nosso culto, como se tudo que nós havíamos feito antes nem fosse culto, né? E eram os corinhos, né? Hoje a gente não usa essa expressão corinho mais, né? E tem corinhos antigos, maravilhosos. Temos alguns saudosistas aqui na igreja, que de vez em quando a gente brinca e começa aí, cada um começa um cântico, né? Sou um soldado, não vivo ao léu, meu comandante, aí o outro começa... Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Depois tem esse, não me importa se o sol não brilhar, Jesus é meu. Né? Você lembra disso aí? Já não estou sozinho, agora sou feliz. Então a gente começa a lembrar, e eu não vou nem deixar isso continuar, porque senão a gente fica o podcast inteiro. Mas naquela época, aí começa então a história da mudança da igreja, porque daí a pouco a gente conseguiu entender que esse tempo de cântico deveria ser incorporado no culto, né? Fazer parte do culto. Então não era assim uma distração enquanto o povo estava chegando, mas deveria ser incorporado no culto. E de lá para cá, a igreja tem passado por muitas influenciadores fantásticos, nomes que trouxeram aí uma reflexão muito boa para a igreja. E a gente começa a caminhar com uma igreja um pouco mais missionária, uma igreja que começa a crescer. O evangelho no Brasil, a gente tem que entender que ele cresceu. Sem dúvida. Com base, sem base, com saúde, sem saúde. Mas a verdade é que o evangelho cresceu. E eu queria conversar um pouco sobre isso, porque o Logos, na minha opinião, e você especificamente, viveu isso de maneira intensa, porque você canta, como eu disse, geograficamente, nos 4 cantos, né? Vocês cantaram e cantam. Mas, além disso, nos perfis mais diferentes de igreja. Pentecostais, neopentecostais, conservadoras, históricas, né? Litúrgicas, menos litúrgicas. Se você tivesse que traçar uma linha na vida da igreja de quais são as principais marcas que foram sendo alteradas, foram mudando, de quando você converteu até os dias de hoje. Aí, para ficar mais fácil você entender minha pergunta, eu estou olhando assim, a igreja ganhou tecnologia, né? Expressões nessa área. A igreja, a modernidade, por exemplo, eu passei, você também, nós passamos por toda uma evolução, retroprojetor, data show, agora LED, né? Som que era uma caixinha, um negócio assim, às vezes um megafone, um trem esquisito. Hoje você tem sons modernos, ou você viu você cantando aqui na igreja, uma pessoa que conhece o som falou assim: rapaz, mas que profissionalismo, porque ele tem tudo ali num negocinho que ele usa ali no púlpito, discreto, pequenininho, liga com a nossa mesa e sabe. Então a igreja passou por tudo isso, né? Então assim, tem condições de você fazer uma análise resumida disso? Não, é claro. Eu sempre olho de 2 pontos de vista, né? Um, inclusive, que você já fez uma colocação bem básica, é a questão da mudança tecnológica é impressionante, sem dúvida alguma. Outra mudança foi a questão
do uso de determinados instrumentos, né? Que foi uma mudança muito marcante, na época que era muito difícil alguém aceitar, por exemplo, uma bateria, mas eu lembro de coisas que antecederam a isso. Eu me recordo quando eu era jovem ainda, eu ainda não era convertido, minha conversão aconteceu com 21, mas eu era crente na igreja, participava como qualquer outra pessoa, e o pastor uma vez chegou para mim, eu venho de raiz congregacional, igreja congregacional, então, lá no Rio de Janeiro. Então, o pastor falou para mim, você poderia cantar hoje, Paulo? E eu disse, claro, poderia. E quando eu cheguei, já estava pronto ali, ele falou, você não vai cantar? E eu disse, vou, claro que vou, me preparei e tudo. Ele disse, mas assim? E porque eu estava de manga de camisa. E ele falou, não, você deveria ter vindo com a camisa de manga comprida. Isso para você hoje pode parecer absurdo, mas não era. Era parte da igreja naquele momento, dos rituais da igreja naquele momento. E isso me impediu de cantar aquela noite no culto. Não é? Você imagina, você falar isso hoje, essa geração não consegue sequer imaginar isso. Não, de jeito nenhum. Mas nós estamos vivemos, dando essa ênfase, né? Nós vivemos, né? Hoje você vê igreja que tem fumaça, parede preta, jogo de luz. Na nossa época, eu gastei 2 anos para conseguir convencer a liderança de termos bateria na nossa igreja. Então essas mudanças são, mas essas mudanças para mim, elas não são as principais, elas são de certa forma, quando bem usadas, aceitas. É lógico, se eu tenho um microfone que me dá uma performance melhor, eu vou usar esse microfone. Se eu tenho, hoje nós não temos mais os equipamentos que a gente usava para, eu viajava no ônibus, levando tudo, inclusive o próprio telão que a igreja não tinha. Eu levava aquele telão bem grande, botava atrás da gente, eu levava projetor, né, colocava tudo aquilo, levávamos todas as nossas letras ali direitinho, com imagens que coadunavam com a mensagem que a gente estava cantando. Então essas coisas hoje você tem um painel de LED lá enorme, várias igrejas têm, você tem um som de muita qualidade, você tem muitos músicos preparados, porque naquela época também a gente tinha músicos preparados, eu não vou negar isso, mas não é como hoje. Você tem igrejas hoje que tem 4, 5 bandas, né? Você pode fazer escala de bandas para domingos e outros domingos e tal. Naquela época não, a gente tinha, inclusive eu viajava com banda, com uma razão ministerial. Eu viajava com banda para que aquela banda pudesse ser de alguma forma algo que pudesse ensinar, ou no mínimo dar vontade, dar desejo àquele instrumentista da igreja de estudar mais, de se preparar melhor, dava encorajamento ao pastor para ter um som melhor na igreja, para ter. Só que hoje não há mais essa necessidade que eu vejo. A necessidade hoje é outra coisa. Aí eu quero entrar no outro lado da mudança. O outro lado da mudança foi a perda do cerne. Foi a perda da mensagem. E se eu falar de música, você não vai estranhar o que eu vou falar. Eu acho que nós temos músicas maravilhosas hoje, sempre as teremos. Mas também temos coisas que a gente ouve, que é o que dá mais resultado financeiro. Continua sendo assim, sempre foi assim, mas continua sendo assim. Vai ser tocado aquilo que mexe com a pessoa, que faz a pessoa ficar mais à vontade. Então a pessoa curte mais. Hoje é difícil você ter gente que ouve uma música inteira, porque a coisa ficou muito rápida. Ele ouve um pedacinho só. Hoje você não tem mais, tecnologicamente falando, você não tem mais a possibilidade de fazer uma produção de um álbum. Puxa vida, você pega aqui um álbum inteiro, tem capa, tem miolo, tem sabe, aquelas coisas que mostram quem gravou baixo, quem gravou guitarra, quem fez os arranjos, quem fez tudo. Hoje não tem isso, não dá tempo de fazer isso, sabe? É melhor gravar um single, põe aí na plataforma, e a pessoa ouve um pedacinho, muda, porque ele tem trocentas músicas à sua disposição, paga uma ninharia por mês, e em compensação o músico, o compositor, aquele que gravou e tal, aí para ele a Nova Esfora um tantinho assim. Então isso nos prejudicou muito, falando desse ponto de vista comercial, desse ponto de vista que você precisa de recursos. Sustento, né? Então, mas a questão para mim hoje, que seria assim meio que uma crítica, é exatamente essa questão
do empobrecimento, não só da música, o empobrecimento dos púlpitos, o empobrecimento dos seminários, sabe? O fato dessa aproximação com o governo, no sentido da escola ser uma escola reconhecida aí pelo MEC, etc. e tal, isso trouxe coisas para o seminário que não precisamos. E eu sou crítico nesse sentido, concorde comigo quem quiser. Mas são coisas que causaram uma certa mudança na igreja nesses tempos. Eu confesso para você que eu estou vivendo um tempo em que eu analiso e me analiso e começo a me pegar perguntando, será que eu parei no tempo? Será que eu parei de compreender a evolução do tempo? Será que eu estou ultrapassado? Eu começo a me fazer essas perguntas, porque pessoas que eu quero evitar nesse podcast e nos outros também, de citar nomes, porque o objetivo não é o confronto com pessoas. Claro. Mas pessoas que me influenciaram tremendamente, que foram meus modelos. Hoje eu olho para o que elas estão fazendo e falando e digo, meu Deus, não dá para seguir. Não dá para seguir. Aí eu falo assim, será que eles cresceram, evoluíram, desenvolveram e eu fiquei parado? Será que a minha compreensão, a Bíblia muda? A pregação muda? Deus muda? Porque tem coisa que era pecado há 20 anos atrás e que parece que deixou de ser pecado. Eu estou vivendo esse conflito, pastor, e eu não sei você com relação a isso. Eu sempre entendi que a mensagem tem que falar para a geração atual. Então você fala assim, não, mas a demanda de hoje é esta, é esse tema. Concordo plenamente, essa é a demanda. Eu sou pastor em 2022, então eu tenho que pregar uma mensagem que as pessoas da minha geração e de novas gerações, mas que estão me ouvindo hoje, entendam a pregação. Então eu não posso abrir mão da comunicação com esse grupo aqui. Para isso, eu uso uma tecnologia diferente. Para isso, eu uso uma estratégia diferente. Nós já tivemos a linguagem do teatro evangélico, das esquetes e tudo mais, muito mais forte do que é hoje, no passado. Danças, acampamentos, danças, né? Por quê? Porque comunicava muito bem naquela época. Então, mudou corinhos, né? A gente falou das evoluções, períodos de louvor, como é que não é. Liturgia de culto, né? A forma de você subir, até a roupa, a vestimenta. Hoje, por exemplo, eu não tenho nada contra quem usa aquele terno muito bonito, aquele sapatão preto pontudo, engraxadinho, que chega quase... É cultura, faz isso. Se o conteúdo da palavra for bom, isso não tem problema. Contudo, eu já vi, como eu sou mais tranquilo com relação a vestimenta, o dia que eu uso o terno, de vez em quando a gente usa por uma cerimônia mais formal, eu tive um crente novo falando assim, pastor, mas terno não combina muito com o senhor, só fica distante da gente, parece que a gente fica até com medo de aproximar e tudo mais. Então você percebe que essas coisas são negociáveis. São negociáveis. Mas a mensagem, pastor Paulo, na minha opinião, não é. A mensagem não. Então, aquilo que não era, que era pecado, na minha opinião, vai ser pecado até a volta de Jesus. Posso até mudar a minha forma de lidar com o pecador, porque a cruz é para todo mundo. Não é? Mas o que eu estou percebendo? Percebendo mensagem do tipo assim, não, isso não é bem assim. Não, a igreja, a Bíblia não condena isso não, mas não condena. Né? Não, mas a gente precisa ser inclusivo. E o que significa ser inclusivo? Significa escancarar as portas e dizer o seguinte, porque se você chama uma pessoa que está em pecado e diz que ela pode, sem arrependimento, vir para cá e ter liberdade e direito a todas as coisas, que necessidade vai ter de arrependimento? E alguns pecados estão sendo chamados de problemas. Não, fulano tem um problema, ciclano tem um problema. Deixa eu perguntar, qual é a diferença de problema com pecado? É que problema você chama o psicólogo para resolver, você chama o psiquiatra para te ajudar. Né? Problema, você equaciona eles e divide. E pecado é com Deus. Agora, pecado é arrependimento. Pecado é com Deus. Né? Pecado você tem que reconhecer
e se arrepender. Mas aí, devolvendo a bola para o irmão, eu creio que você tem vivido muito essa experiência, né? Da igreja vivendo esses momentos. E você tem vivido experiência de... A gente tem uma saudade, você citou essa semana, que você chegou a cantar no velório do Dr. Shed, né? Sim. Você sabe o que eu estou percebendo? É que tem muita gente que começa bem, a trajetória é maravilhosa, rica, produtiva, mas termina mal. E aí você começa a ter que analisar a pessoa pelo fim, não pelo começo. Como é que ela concluiu? Que é o caso do Dr. Shed, né? Claro. Como é que o Dr. Shed concluiu? Um homem de Deus, hospedei ele na minha casa algumas vezes. E eu faço questão de hospedar os preletores para a gente ter comunhão, né? Claro. E o Shed, rapaz, meus filhos lembram dele fazendo uma brincadeira com a caneta aqui na mão até hoje. Eles eram pequenininhos, assim, e ele punha a caneta aqui assim, né? Uma experiência interessante, tirar tudo aqui da minha mesa para gravar. Mas ele pegava, né? Eu nunca esqueci, obrigado, eu nunca esqueci, ele punha a caneta assim e fazia assim, ó. E passava e dava pro filho, né? E ninguém dava conta de fazer isso, né? Depois eu aprendi e tive que fazer em câmera lenta para os meus filhos para eles aprenderem, né? Para voltar, você faz isso. Depois você vai me ensinar isso. Mas coisa... Eu tenho netos pequenos ainda. Mas é para mostrar que é um ser humano normal, comum, simples, mas um homem de Deus, né? Os meus referenciais, Marcos, os que já foram, eles foram em alta. Mas se você olhar nas escrituras, se você olhar para um Pedro, por exemplo, ele também teve sua dificuldade, mas escreveu coisas lindas e terminou em alta. Não é verdade? Se você olhar para Paulo, a mesma coisa, era perseguidor. Então os exemplos assim, olha para Davi, os nossos exemplos assim, hoje também são assim. Então às vezes você fica impactado com uma pessoa ou com várias pessoas, na verdade não é muita gente, eu até diria isso, eu ressalto que não é muita gente, mas tem alguns que começaram muito bem, que foram e tal. Fizeram história, fizeram coisas muito boas, mas que hoje desandaram totalmente, são totalmente alheios. Se você pegar o que eles falam hoje e contrapor com o que falaram há 20 anos atrás, 25, não houve evolução, só houve que eles involução. acham que houve. Eles acham que houve evolução. Para a gente não, houve uma queda, houve uma descida. Né? Mas isso é... E eu quero, pastor Paulo, eu quero dizer com humildade, nós não estamos falando aqui de santidade. Claro que todo crente precisa ter santidade, e o pastor também. Nós estamos falando de doutrina, estamos falando de Bíblia. Porque a vida inteira eu aprendi, prego, e aprendi e tento ensinar que a Bíblia não foi, é a palavra de Deus. Eu ensino que a Bíblia contém a palavra do homem. A Bíblia contém a palavra do diabo, porque o diabo fala na Bíblia, né? Ele tenta Jesus, ele conversou com Deus sobre Jó. Mas mesmo quando o diabo fala por permissão e inspiração divina para o seu bem, para o meu bem. Então, eu não pego um texto da Bíblia, eu aprendi que eu não posso relativizar a Bíblia. O que a palavra de Deus diz? Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Com certeza. Então, diante disso, pastor, o que é, na minha opinião, a gente tem que começar a analisar como as pessoas começam, como elas se desenvolvem, como elas terminam. Aí eu falo assim, não, mas fulano, por exemplo, né, caiu, tropeçou. Compreensivo. Pedro teve os problemas dele, Tomé teve. Todos nós. Não crucifico, porque eu também tive as minhas lutas e dificuldades na minha jornada de vida e ainda continuo tendo. O que nós estamos falando é o seguinte, eu não posso adequar a palavra de Deus aos meus problemas. Eu é que tenho que me adequar a ela. Então, por exemplo, eu encontro um problema moral na minha casa. Aí eu vou fazer a Bíblia me apoiar no problema que eu enfrento? Não posso fazer isso, não é? Por isso que a gente está citando aqui, sem citar nomes, devo muito a muitos desses amigos, porém não consigo entender a interpretação atual das Escrituras como relativizando a Bíblia e como se estivesse dizendo assim, não, eu criei assim, mas hoje eu estou arrependido de ter crido assim, né? Minha opinião mudou porque
agora eu vivi uma experiência, então eu estou valorizando mais a minha experiência do que a palavra de Deus. Eu não sei se o irmão quer acrescentar alguma coisa sobre isso. Não, você tá corretíssimo, é isso que acontece mesmo. Agora eu creio que sempre a palavra ela será vencedora e ela vai permanecer. A palavra do Senhor não será, ela poderá ser até desprezada por alguns, mas ela continuará sendo a palavra do Senhor, independente de qualquer interpretação diferente, né? Foi assim e sempre será assim. Então eu creio que, voltando ao nosso assunto anterior, as mudanças tecnológicas, essas coisas são muito bem-vindas e tal. Eu quero tocar num ponto que é o ponto da questão do ensino e da condição de que às vezes a gente tem que criar uma coisa específica para criança, uma coisa específica para adolescente, uma coisa específica para jovem, e a gente começa a subdividir essas classes já existentes, e eu começo a pensar na família, porque de certa forma isso é muito sutil. Isso é uma coisa boa, mas é muito sutil. Por quê? Porque eu penso na família. Quer dizer, quando o pai, ele é pai até quando? Ele é pai desde quando até quando? Ele é pai desde a gestação, vamos dizer assim, ele está ali beijando a barriga da mulher, ele está dizendo coisas, ele é pai. E ele continua pai até quando os filhos são casados e você já tem neto, é a minha experiência. Eu continuo sendo pai, eu continuo pensando no meu filho, nas coisas, nas decisões que ele tem que tomar. Eu sei que ele já é um homem criado e tal, mas eu continuo sendo pai. E ele continua sendo meu filho. Uhum. Então eu nunca os entrego para o inimigo, eu nunca os entrego de jeito nenhum. Então eles me ouvem, mas até dentro da igreja nós criamos essa ideia de que é o seguinte: olha, jovem é jovem, aqui são os coroas. Eu não quero falar isso assim como é uma constatação, como você me perguntou como é que você vê a igreja hoje. Então você tem uma constatação onde na área de louvor, por exemplo, né? Tem pessoas que escreveram músicas inspiradíssimas, são os chamados hinos. Na nossa época a gente tinha o cantor, tem ainda o cantor cristão, tem salmos e hinos, etc, etc. Então você tem aqueles hinos que foram escritos que são inspiradíssimos, são maravilhosos. E você tem pessoas hoje também compondo muito bem. Tem algumas palhas por aí, sem dúvida alguma, aliás tem muitas, né? Coisas que são chavões, tem coisas importadas boas, como os hinos mesmo, e tem coisas importadas que são aquilo que você fica meia hora repetindo, e é um negócio estranho, é esquisito, porque não tem uma profundidade, não tem experiência, cria-se uma frase de efeito e aquela frase fica repetindo. Então você tem essas coisas, e dentro da igreja, eu não sei, Marco, mas eu quando penso em louvor, eu penso assim, desculpe a minha figura, né? Mas eu penso assim naquele funil bem grande, aquele funil de botar óleo no carro, de botar água na vasilha, aquele funil assim enorme, e você tem lá em cima, no biquinho do funil virado de cabeça para baixo, você tem o ouvido do Senhor, e toda a honra e toda a glória é para Ele. Aí você tem essa coisa ali, e pensando em termos de louvor, eu fico pensando, mas e aí como é que fica? Não, a música do jovem tem que ser a música do adulto tem que ser outra, a música do... Mas espera aí, nós estamos cultuando ao Senhor juntos. E nós sabe? E a gente cria essas dicotomias e coisas assim. Mas eu fico pensando, cara, eu não pastoreio igreja hoje. Né? Já pastoreei 3 anos, foi uma experiência maravilhosa, não pastoreei hoje. Mas se eu pastoreasse hoje, eu gostaria de ter os momentos em que as crianças participam, tem os jovens participam, mas tem os hinos também, porque é o seguinte, eu porque sou velho, eu não tenho que gostar da música do jovem, eu tenho que gostar, se ela for boa. Se ela tiver, o que é música boa, que creio? É música que é cheia da palavra do Senhor, é música que é cheia de louvor, de fato genuíno, que não é uma questão de ter chavões sendo multiplicados aí N vezes numa música só, que fica chato, né? Mas também você tem o jovem que está ouvindo uma música que foi escrita há muito tempo, é como a Bíblia.
Aí a Bíblia, você acabou de dizer, ela não é ultrapassada, nunca será ultrapassada. Embora que há muita gente que diz, Paulo não diria isso hoje. Quer dizer que Deus então não pensou nisso. Deus ele se deixou ultrapassar naquilo que ele colocou nas Escrituras. Não, ele diria exatamente isso mesmo. Toda a Escritura inspirada deixou de ser, né? Deixou de ser. Então, essa é uma coisa que eu penso que foi uma mudança que aos tempos vai... E é interessante porque nós temos nos esforçado como igreja local, é assunto de mesa pastoral nosso, que nós somos uma igreja intergeracional. Ontem uma pessoa te cumprimentou, e nós temos, ela é simbólica, porque nós temos pelo menos algumas pessoas na igreja que têm perto de 90, um pouco a menos, um pouco mais, certo? E essas pessoas têm filho, neto e bisneto na igreja. Por quê? Porque é uma igreja que se propõe a ser intergeracional. Por que você não põe fumaça e não pinta de preto? Porque provavelmente eu estaria contemplando, não é porque é pecado, é errado, mas eu estaria dando uma ênfase no ambiente de culto para atrair uma fatia da sociedade e menosprezando as outras. Por que a gente lutou com som, lutou, às vezes tivemos dificuldades lá para pôr a bateria dentro do aquário, fora, e não sei o que, e gastamos dinheiro, porque a gente queria um som que fosse agradável aos ouvidos de uma pessoa que já está sensível, já está com os ouvidos, né, 90 anos de idade, mas ao mesmo tempo a gente não queria deixar de pensar no jovem. Então esse equilíbrio não é algo fácil de se adquirir, mas realmente eu concordo com você que nós, por exemplo, não é pecado você eleger uma fatia da sociedade e dizer a nossa igreja se propõe a evangelizar e ganhar essa fatia da sociedade. Mas também nós temos que entender que Deus levanta igrejas para poder ganhar famílias. E família tem gente idosa, família tem bebê nascendo. Tem tudo. Né? Tem tudo, então a igreja precisa contemplar isso. Pastor, nosso tempo passou e eu tinha um assunto, mas vai ter que ficar para outro momento. Mas já passou? Já passou. Eu vou ter que ter outro... eu queria, por exemplo, entrar num aspecto que, na minha opinião, é tão relevante para os dias de hoje também, que tem a ver com ensino, doutrina, né? E também tem a ver com essa pegada de você falar assim, eu vou falar algo bíblico, eminentemente bíblico, mas numa linguagem atual, porque a roupagem muda, né? Até termos, por exemplo, a Bíblia precisa ser reescrita por causa da linguagem, né? Então nós tivemos a corrigida, atualizada, agora você tem a NVI. Claro. Por quê? Porque senão não tem condições de você comunicar com essa geração. Então a gente precisa falar sobre isso num outro momento, por causa do nosso tempo, e o papo foi tão gostoso que a gente foi passando. Com relação a relativizar o que a Bíblia diz, e diante do que a gente tem visto aí, a gente ouve, por exemplo, pessoas que vê uma situação e quer fazer com que a Bíblia seja relevante para aquele grupo, para aquela situação, e aí ao invés de você pregar a verdade, você começa a dar jeitinho, né? Mas tem um outro assunto, que era esse que eu estou deixando para o outro momento, né? Nós estamos aqui batendo papo, mas de trás aqui tem um irmão que está nos ajudando na técnica aí, né, o Zé? É verdade. E ele está dizendo quanto tempo já foi e tal. Mas nós vamos gravar o próximo, Zé, do podcast, sobre a ideologização da pregação e do ministério. Por que eu quero falar sobre isso? Porque nós temos, por exemplo, pessoas que também estão abrindo mão da verdade por causa do que creem, do ponto de vista ideológico. Entendeu? Claro. Pastor, por exemplo, que fala assim, não, porque lá em Atos tinha tudo em comum e não sei o quê. Aí, de repente, ao invés dele analisar que, inclusive, em Atos não deu certo, precisou tirar a oferta para a igreja de Jerusalém, porque a igreja empobreceu, né? Depois a igreja precisou ser ajudada, auxiliada. O que significa que esse comunismo, do jeito que o pessoal fala, não deu certo nem lá. Você vende, tem tudo em comum,
resolve os problemas imediatos, mas daqui a um dia os problemas vão continuar e você não soube planejar para que esses problemas Até porque isso não é real. Né? Não é real. Isso não é real, Não é isso real. é uma falácia, né? Exato. Isso é uma falácia. Mas você percebe pastores usando púlpitos, pastores ficando com raiva. Agora, você tem o outro extremo também. Pastor que faz da igreja um palanque, e político pede voto, Claro, e político... claro. Então você tem os dois extremos. E nos dois extremos você tem pessoas que defendem seus próprios pontos de vista, ideologizando o ministério. Eu acho assim, se é direita ou esquerda, eu sou bíblico, né? É claro. E eu acho que na Bíblia, que é equilibrada, né? Eu acho que a Bíblia ela é de centro num sentido assim amplo, no sentido assim de que a Bíblia, você não encontra nela os extremos, você encontra, por exemplo, a Bíblia exorta os ricos para usar bem a sua riqueza, né? E a Bíblia não exalta a pobreza, ela apenas diz que Deus ama os pobres e que os pobres têm os mesmos direitos. Mas a Bíblia é um livro equilibrado, né? E nós muitas vezes ideologizamos nosso ministério, fazemos política de maneira escancarada e agressiva e imponente, não é? E deixamos de tratar dos assuntos que, na minha opinião, são relevantes para que você forme o cristão no sentido dele saber fazer boas escolhas, usando os seus próprios princípios e não... Porque um problema que eu estou vendo, e eu quero encerrar, porque depois senão fica difícil até para você editar, viu, Zé? Mas um problema que eu tenho percebido é que você fala assim, a igreja não pode falar nada de política. E muita gente que está dizendo isso para a gente foi altissimamente influenciado por um professor universitário ateu, por um professor universitário que não é cristão, que chegou a colocar na cabeça dele aquela ideia de que se você não votar do jeito que eu voto, não pensar do jeito que eu penso, você está errado, você é ultrapassado, você não lê, você é desinformado. Quer dizer, chega a criar uma culpa na pessoa porque ela não pensa igual ele. Aí ele faz uma lavagem cerebral num aluno, faz uma lavagem cerebral num professor, mas você como pastor não toca nesse assunto porque isso não é reverente, isso não é bom, isso não é cristão. Né? Então acho que esse é um assunto, vale um outro podcast. Tem que fazer podcast à distância? Então, a gente pode fazer sim, eu gostaria muito, inclusive, eu acho que é de grande relevância no momento que a gente vive. Eu, Paulo César, eu não gosto da ideia da separação igreja-estado. Eu não gosto dessa separação, por quê? Porque a gente não faz separação nenhuma. O Evangelho é o Evangelho, a Bíblia é a Bíblia. Nós, cristãos, e me refiro a todos os cristãos de uma forma geral, nós temos parâmetros que o mundo secular não tem, que as outras pessoas podem não ter. Qual é o nosso parâmetro? O nosso parâmetro é a palavra. O nosso parâmetro é aquilo que Deus colocou para a gente como receita. Então, em todas as coisas eu aplico isso no meu trabalho. Alguém diz assim, você quer ter uma mudança de cargo, então você precisa assinar esse documento. Quando você lê o documento, você vê que tem uma coisa ali, você diz, eu não vou assinar. Por que você não vai assinar? Porque a Bíblia diz que eu não devo fazer isso. Então, a Bíblia é o meu parâmetro. A Bíblia é o parâmetro para o meu casamento. Ela vai dizer como eu devo casar, com quem eu devo casar. A Bíblia é o meu parâmetro com quem eu devo me associar em qualquer coisa. A Bíblia é o parâmetro para tudo, inclusive para a política. Eu penso assim, eu como pastor de uma igreja, hoje se eu pastoreasse uma igreja, eu mostraria para a igreja, eu não precisaria dizer, embora que isso é implícito, não tem jeito. Você diz, não, você não vai se polarizar, isso hoje não existe a possibilidade de você tratar no assunto sem se polarizar. Porque você vai dizer, bom, eu como cristão, eu tenho, e isso tem sido mostrado por muitas pessoas, tanto evangélicos quanto católicos, cristãos, de um modo geral. Não, eu tenho a Bíblia. O que casa melhor com as Escrituras? Igual não vai poder, porque não há perfeitos. Não tem perfeição. Então, mas você vê o que se adequa mais com a realidade. Inclusive alguns pontos Bíblia, dos quais nós não abrimos mão. De jeito nenhum. Né? Então eu acho que fica fácil para o crente. Agora, preste atenção. Fica claro para o crente convertido. Ou seja, para aquele que de fato já tem a sua vida entregue nas mãos do Senhor. Para ele fica fácil. Se ele não achar isso fácil,
me perdoe, eu vou ter dúvida de que realmente ele seja um convertido. Pode até ser crente, mas crente até o diabo é. Não é verdade? A Bíblia não diz que o diabo crê e estremece e ele não será salvo. Então, se você defende coisas Que a palavra de que Deus são condena. contraditórias à palavra do Senhor, então não tem explicação para isso. Não tem explicação. Não para um convertido de verdade. Então, eu acho que é muito próprio nós estamos aí próximos. Eu acho que a igreja não pode ficar calada. Ser nem omissa, camuflada, né? Não, de jeito Ser nenhum. omissa. Então tá jóia, gente. Eu estou encabulado, como esse tempo passa rápido. Então a gente vai ter que trabalhar temas menos profundos, porque meia hora passa muito depressa. Mas eu queria te agradecer, você que vai ter paciência ou teve paciência de assistir o nosso podcast até o final. E eu queria aproveitar e terminar com uma oração, pedindo a graça de Deus sobre o nosso país, sobre a nossa igreja, a Igreja Evangélica Brasileira, e também sobre aqueles que têm levado a sério a pregação desse genuíno evangelho que não muda com o tempo. Continua sendo a mesma mensagem, a boa nova de que Cristo salva o pecador. É verdade. Pai, obrigado porque nos deu a oportunidade de fazer esse projeto. Obrigado pela vida Amém. do Paulo César, sua família, Louvado seja sua história ao longo dos anos e as pessoas que foram abençoadas através do ministério do teu servo. Amém. Obrigado pela igreja brasileira, uma igreja que tem sido relevante em nossa nação. Sim, com A certeza. despeito, ó Deus, de tudo aquilo que muitas vezes nos incomoda, o Evangelho tem permeado essa pátria. E É nós verdade, te louvamos é verdade. porque ele está presente nas empresas, está presente nas repartições públicas, Verdade. está presente nas casas, Sim. e eu sei que o Senhor continua abençoando esta nação através da palavra que tem sido anunciada. Sim. Abençoe a Igreja Evangélica Brasileira, a igreja que tem a missão de pregar a tua palavra nessa nação e fora Sim. dela, para que ela não abra mão da verdade em nenhum momento sequer. Amém. Obrigado, abençoe realmente a igreja brasileira e a nação brasileira. Amém. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Abraço. Obrigado, pastor Paulo. Eu que agradeço.